Não foi aquilo que o torcedor do CSA esperava. Muito pelo contrário. O torcedor foi ao estádio Rei Pelé, o torcedor acreditou num resultado positivo, o torcedor fez a sua festa, o torcedor tentou incentivar o time do CSA, mas o CSA viveu de momentos dentro do jogo. Um começo muito intenso, com cerca de 15, 17 minutos de uma pegada forte, de uma marcação forte, de uma intensidade, do CSA tentando acelerar o jogo, mas sem conseguir os espaços. Primeiro porque o Iguatu se defendia muito bem. O CSA criava alternativas, colocando 2 homens entre linhas da equipe do Iguatu, ali na frente da área. Iguatu fazia 2 linhas de 4 e tinha mais 2 jogadores que cercavam o início da jogada, quando a jogada iniciava com os zagueiros, mas efetivamente um time praticamente todo atrás da linha da bola. E o CSA mostrava uma ansiedade, mas eu até entendi que o CSA tinha a paciência para tentar trocar passes, para tentar encontrar os espaços no primeiro tempo, mesmo com o Iguatu bem fechadinho até em determinado momento do jogo, o CSA tentava construir infiltrações. E com a bola sendo trabalhada em ambos os lados, ora com o Marquinho e o Kevin, ora com o Rômulo e o Lucas Marques, o Caio Vitor e o Xuxa, ou às vezes o Xuxa e também o Rômulo, eram jogadores que faziam esse movimento de entrelinhas. E uma vez o passe saiu, através até do Marlon, e pegou o Xuxa entre linhas para ele fazer a virada e tentar deixar o Thiago na cara do gol. A bola foi interceptada. Mas era o CSA que conseguia entender isso e fazer a construção dessas jogadas. Isso não durou muito e não era natural durar, porque você está em início de temporada e você tem essas estratégias. Cara, pega, pressiona, faz forte, marca, sai, tenta dar intensidade. 15 minutos, se não der, ou se não conseguiu, se não fez o gol, dá uma refrescada, diminui, recompõe e depois volta a tentar mais alguma coisa. O CSA fez isso em 15, 17 minutos. Depois apresentou muita dificuldade. E eu lembro de, na transmissão lá da Rádio CBN, ao final do primeiro tempo, quando o Emerson faz a pergunta ou a manchete do primeiro tempo, eu dizer mais ou menos que o CSA procurou o gol, queria o gol, mas quem esteve mais próximo foi a equipe do Iguatu. Principalmente na falha de um sistema defensivo que acabava ficando um pouco mais exposto. Isso porque o CSA tinha uma ideia de um 4-1-4-1, apenas com o Marlon como volante central, Xuxa e o Caio não tem a característica de marcação, o Rômulo tem uma dificuldade física porque chegou a menos tempo e, além de fazer a transição ofensiva, ele não conseguiria fazer também a defensiva. Marquinhos ainda fez isso pelo outro lado, ainda ajudou um pouco mais pelo outro lado, mas de repente era um Iguatu que trabalhava a bola, saía em bloco e trazia dificuldades para o time do CSA. Tinha um jogador com muita movimentação, que era o Thiaguinho, bom jogador, jogador de habilidade, jogador rápido, de velocidade. Mas até o próprio Iguatu pouco ofertava de perigo. Até que em falhas consecutivas, principalmente na saída de bola
do próprio Jean-Pierre, o Iguatu chegou com mais cara de gol. Eu diria que a grande chance de gol do primeiro tempo, embora o jogador, na hora de finalizar, ele isola, um lance até razoavelmente parecido com o gol que o CSA fez, só que o Marquinho bate de chapado, e ele bate chapado, mas ela vai muito alta. Então, essa é a grande chance do primeiro tempo e que foi desperdiçada pelo Iguatu. O CSA volta melhor no segundo tempo. Começa o segundo tempo com uma movimentação semelhante àquela que ele começou no primeiro tempo, mas chegando um pouco mais. Começando a fazer tiros de média e de longa distância, insistindo mais pelo lado esquerdo, principalmente na individualidade do Marquinhos. E aí, de novo, o CSA faz aqueles 12, 15, 17 minutos bons, pressiona, mas também dá espaço para o Iguatu. E o jogo vai se desenrolando. Começam a vir as mudanças, o CSA troca volante por um volante, ele troca um meia, por um lateral esquerdo, ele troca os dois extremos, né? Quer dizer, ele troca um dos extremos, troca o centroavante, e ele começa a fazer essas alternativas, essas trocas. Aí vem para o jogo Jean Kleber, vem para o jogo Eric, vem para o jogo Esquilo, vem para o jogo Pedro Favela, vem para o jogo o Vinícius Popó. Entre esses todos, que eu acho até que trouxeram uma melhora para o time do CSA, apesar de que com as mudanças, mesmo com o CSA encontrando o gol, me pareceu já um CSA mais desarrumado dentro de campo, mas os jogadores que entraram no segundo tempo entraram bem. O Pedro Favela conseguiu participar, inclusive, do momento ofensivo do jogo, mesmo com o CSA continuando um pouquinho menos exposto por conta do Jean Kleber, mas praticamente com o Favela continuando a função do Marlon sendo o volante mais centralizado, aquele volante sozinho. O Jean Kleber deu uma dinâmica melhor, participou, se aproximou mais para dialogar com os jogadores do meio e do ataque. Fez, inclusive, tentativas de finalização, bola para fora, mas chegou a finalizar uma, tentou finalizar uma segunda, que desviou na própria defesa do Iguatu. Esquilo não entrou bem, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, porque no gol que o CSA toma, que é o gol fatal, o gol do empate, há um espaçamento naquela bola a ser cruzada, e quem não consegue diminuir é o Esquilo. E você tem o Eric, menino da casa, que entrou muito bem no jogo, com dinâmica, com velocidade, fazendo a função que o Xuxa já não estava conseguindo mais pela questão física, mas era um jogador que fazia entrelinhas, que tirava dificuldades do time do CSA nesse sentido. E outro que eu gostei da movimentação foi o Vinícius Popó. O Vinícius teve alguns lances individuais e quando já estava 1-0, o Vinícius quase consegue o segundo gol do CSA, que ele cabeceia e o goleiro da equipe do Iguatu faz uma ótima defesa, num tapinha ali na parte baixa, né? Já com a bola no chão, evitando esse que seria o segundo gol do CSA. Confesso que não consegui entender o que o Rogério queria com tanto tempo do Thiago Marques no campo. Até compreendo o começo do jogo. Na leitura de jogo que o CSA fez, baseado no que viu do Iguatu, o CSA entendeu que era preciso alçar bolas na área. Era preciso ter esse trabalho de um jogador com mais capacidade dentro da área. Mas, literalmente, o Thiago Marques só conseguiu cabecear uma bola no primeiro tempo, sem perigo nenhum. Então, a mesma dificuldade que o CSA teve no jogo treino que eu assisti de cruzar, e eu trouxe essa informação aqui na live e lá na CBN, CSA tem dois
laterais que aparecem para o jogo, principalmente o Kevin, com muita força física, mas teve muita dificuldade de cruzamento. Isso se repetiu no jogo. Se repetiu no jogo. E aí, faltando um pouco mais de 2 minutos, o CSA toma um gol que foi fatal. E como é que você toma um gol a essa altura? Uma desatenção. No trabalho que fiz na CBN, no comentário, pós o gol, o Bruno César, um narrador, sempre chama o comentarista. E agora, Alberto? Com 1-0. CSA alivia a pressão, CSA pode controlar o jogo, mas precisa ter mais atenção, precisa estar mais concentrado. A única alternativa que resta para o Iguatu é sair para o jogo. Ah, tá com -1, mas vai sair para o jogo. Tomar de 2, de 3, de 4 não interessava para o Iguatu, que ele ia ser eliminado do mesmo jeito. Era, né? Calça de fora, né? Calça de veludo ou bumbum de fora. E ele foi para o jogo. E ele saiu para o jogo. E aí consegue, numa jogada de falha do sistema defensivo, primeiro, a ausência de diminuição de espaço para um cruzamento, depois, a cabeceada sozinha do jogador do Iguatu, sozinha, entre aspas, porque ele tinha 2 jogadores do CSA, cabeceou, a bola cai e mesmo assim ele ainda consegue a finalização. Então, empatado o jogo, o time cearense com mais situação anímica, depois do empate naquelas circunstâncias, com -1, aquela coisa toda, foi para a cobrança dos pênaltis e aí 2 erros, um do Marquinhos e um do Pedro Favela. Iguatu foi mais eficaz, mais eficiente, garantiu a classificação. Avaliação do resultado horroroso. Do time, vi coisas positivas e coisas que preocupam. E coisas que são mais simples de corrigir. Até como opções mesmo para o treinador. Mas não vejo o CSA com a eliminação como uma terra arrasada. Primeiro, porque é o primeiro jogo do ano. Primeiro jogo do ano. Segundo, porque não dá para você jogar uma temporada fora ou achar que o time não presta a partir de uma desclassificação no primeiro jogo do ano de um time que começou agora. Então, é aguardar e ver como vai ser o CSA pós esse momento. O dia de hoje. Primeiro, a reapresentação com a cobrança muito contundente por parte do departamento de futebol. A conversa foi dura, a conversa teve um tom de cobrança das condições que o CSA está oferecendo, de jogadores experientes que não foram bem, inclusive com conversas individuais, de mostrar para os jogadores que sequer conheciam ou só tinham ouvido falar da torcida, o que é a torcida do CSA, e dizer claramente, meu rei, se você não tem personalidade para jogar com essa torcida, passa lá que a gente conversa e resolve o problema, né? Mas é disso para maior. Porque o torcedor do CSA não vai precisar de muita coisa para ele apoiar o time. Do time agora. Começar um campeonato bem. Por exemplo, o CSA tem jogos contra o Coruripe, no estádio Rei Pelé, e vai ter um jogo contra o Cruzeiro, lá no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. Para depois ter o jogo contra o CRB. Então, você pode ter 2 cenários. O CSA começando muito bem, e o torcedor, de novo, pelo tamanho do clássico, de novo fazer uma grande festa no estádio Rei Pelé, ou você começar de forma muito contundente uma cobrança em cima do time que não consegue render mesmo após esses jogos. Então,
é preciso ver como é que o CSA vai reagir após essa cobrança de hoje. Informações. O CSA já trabalha as regularizações de Niltinho e também do Rafinha, o meia. O Niltinho, especificamente, é um jogador que vai precisar passar por um processo de fortalecimento muscular, fortalecimento físico mesmo. Está abaixo da questão física. Era um jogador que jogava na Macedônia, que não é um futebol com tanta exigência, e que, só para se ter uma ideia de adaptação, de mudança, o Miltinho estava enfrentando na Macedônia 10 graus negativos de temperatura. Vem para Maceió com a temperatura que está, vai precisar melhorar o aspecto físico, porque o CSA precisa do Niltinho para a temporada inteira e não especificamente para esse jogo. Até porque, para esse jogo, mesmo que o Niltinho estivesse inteiro, ele não tinha condições de jogar porque fazia uma transferência internacional. CSA pretende fazer um amistoso no final de semana, vai propor alguns times que possam enfrentar o CSA, um deles poderia ser o Muricy, inclusive o CSA jogar lá em Muricy, para também apresentar aos jogadores o que é o interior, como é que funciona, como são os campos. E o técnico, Rogério, hoje não se apresentou, porque depois do jogo ele precisou ir para o Rio de Janeiro, porque ontem nasceu o filho, ou a filha do Rogério. E aí ele foi acompanhar a esposa nesse parto e volta amanhã já para comandar os treinos ao longo da semana. Mas é um CSA que começa a semana com cobrança, com a conversa muito olho no olho, para que os jogadores também tenham uma real noção do que é o CSA para o torcedor e as repercussões do que faz, do que traz, dos resultados quando não vem, que se faz em relação ao elenco e aos jogadores.